Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Deus. Último dia do mês de novembro. E hoje nós podemos dizer, ebremece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse mês nós estamos terminando aqui de estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Próximo mês que nós vamos começar a estudar o livro de Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é curtinha, são só 6 capítulos. Para todo mundo ler aí o mês todo, no nome de Jesus. Amém? Mas vamos abrir comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Se você encontrar, diz um amém. Amém. Se você encontrou, diz espera. Espera. Aleluia. Espera o nome. Amém. Em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Ao judeu contra judeu. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vós 7 homens, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Amém, irmão? Você pode se assentar? Amém. Glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, podemos, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra nessa noite, Pai, eis aqui o servo do Senhor, meu Deus, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem toda a liberdade nessa noite, Pai. Fala conosco e fica conosco no nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui então nós vemos que naqueles dias, no tempo dos apóstolos, já tinha dissensão, já tinha briga, já tinha discórdia no meio do povo de Deus. A Bíblia está dizendo e relatando que, como cresceram o número dos discípulos, ou seja, se multiplicaram os discípulos, os judeus de fala grega estavam contendendo contra os judeus de fala hebraica e aramaica. É o mesmo povo, só que cada um falava uma língua diferente.
Você já imaginou o mesmo povo falando duas línguas diferentes? Não tem como. Né? Não tem como dar certo. Né? E eles começaram a debater um com o outro que estava errado, estava errado, estava errado. Eles foram até os apóstolos. Quando eles chegaram até os apóstolos, eles foram o quê? Reclamar com os apóstolos. Né? Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro na casa do Senhor. Né? Por quê? Porque os discípulos, eles não, ou melhor, os apóstolos, os 12, eles não estavam dando conta de fazer tudo o que tinha que ser feito na casa do Senhor. Eram só 12. E a Bíblia diz que a multidão em Jerusalém era numerosa. Tinha muita gente. Muitas pessoas. Então os discípulos vão se reunir e vão propor algo para a igreja. Vão propor algo para o povo de Israel. E eu quero deixar aqui um tema nessa noite. Na casa do Senhor tem oportunidade para todos. Aleluia. Você pode repetir comigo. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor Tem oportunidade. tem oportunidade Para todos. para todos. Mas nem todos querem Maravilhoso. fazer a obra do Senhor. Nem todos querem. Não, pastor, eu não quero. Eu quero ficar sentadinho no meu lugar, tranquilo, sossegado. Tranquilo. Né? Eu quero ir no culto, eu quero assistir o culto, eu estou dizimando, estou ofertando, para mim já está bom. Né? Para mim já está bom. Mas Deus, Ele tem mais para você. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele tem muito mais daquilo que você imagina ou aquilo que você espera da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui então os discípulos eles vão se reunir com todos os discípulos. Os apóstolos se reúnem com todos os discípulos, eles vão propor algo para a igreja. Né? Eles se reúnem e dizem assim: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. Primeiro tem que ser a palavra. O fundamento da igreja é a palavra. Perseverar em quê? Na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus. Glória a Deus. Porque aqueles queriam que os discípulos deixassem de se ocupar com a palavra de Deus para poder estar servindo o povo. Servindo as mesas. Né? Fazendo sala para as pessoas. Aí então os apóstolos se reúnem e dizem: olha, não é certo que nós deixemos a palavra de Deus para poder estar servindo mesa. Não é certo. Escolhei dentre vós 7 homens. E a Bíblia diz que os irmãos pensaram, analisaram e pareceu bem aquela palavra. Vamos fazer isso. Vamos escolher 7. Então eles vão e escolhem 7 homens. Mas não era qualquer homem. Tinha um requisito para ser preenchido. Né? Glória a Deus. Aleluia. Escolham 7 homens. Primeira coisa que eles tinham que ter era um bom testemunho. Escolha dentre vocês 7 homens de bom testemunho. Por quê? Porque aquele que não tem um bom testemunho, ele não é bem visto no meio da sociedade. Né? Ele não é bem visto no meio da sociedade, muito menos no meio da casa do Senhor. Tem que ter um bom testemunho. Você já viu aquela pessoa que fala assim: não, eu ser crente para ser igual fulano, para ser igual ciclano, eu não quero. Por quê? Porque muitas das vezes aquela pessoa não tem um bom testemunho. Você vai seguir alguém que não tem um bom testemunho? Não vai. Você não vai, irmão, seguir qualquer um.
Porque você sabe, se o cego seguir a outro, vai os dois pro buraco. Vai os dois pro buraco, não tem como. Então a primeira coisa que eles tinham que ter é o quê? Um bom testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa, um bom testemunho. Quando eu e você a gente vai falar de Cristo para alguém, a primeira pessoa não vai analisar o que a gente está falando. Ele vai olhar para a nossa vida. Como que está a minha e a sua vida para nós podermos pregar a Cristo? Será que eu e você estamos servindo de bom testemunho? Ou não? Aí é você com Deus e eu e Deus. Porque Deus sabe, Deus conhece. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sobre os bons, sobre os maus. O Senhor enxerga tudo, irmão. Glória a Deus. Tudo que eu e você passamos, ou fizermos, ou vamos fazer, o Senhor conhece, o Senhor sabe. O Senhor sabe quando nós estamos sendo sinceros e quando nós não estamos sendo sinceros. O Senhor conhece. Amém? Então, primeiro tem que ter um bom testemunho. Segunda coisa aqui, tem que ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Está começando a apertar o clima, tá? Tem que ter um bom testemunho, tem que ser cheio do Espírito Santo. Nem todos são cheios do Espírito Santo. Ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é aquela que pula, que roda, que sapateia, não. É aquela que tem um bom testemunho e tem uma mudança de vida. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoa que pula, que roda, que sapateia, mas a vida está daquele jeito. Só a graça. Dentro da igreja é um, lá fora é outro. Não é assim? É desse jeito, irmão. Meu Deus. E aqui não, eles têm que ter um bom testemunho. Ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E além de ser cheio do Espírito Santo, tinha que ter o quê? Sabedoria. Glória a Deus. Sabedoria para poder administrar dentro da casa do Senhor. Já foi dito aqui, aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor, que a dá livremente. Pedir e dai-se-vos-á, bater e a porta assim abrirá. Ah, pastor, mas eu não sei administrar, eu não sei falar. Não, Moisés também deu essa desculpa. Né? A gente conversa com todo mundo em tudo quanto é lugar. Chega no mercado, parece uma tagarela. Fala com a pessoa que está na fila, fala com o açougueiro, fala com um, fala com o outro. Fala até com os cachorros se estiverem no mercado. Mas na hora de abrir a boca para falar do Senhor, eu falo, não sei falar. Não sei falar. Ou não? É difícil falar Jesus te ama? É difícil? Não é difícil, irmão. Não é difícil. Pregar a palavra do Senhor não é difícil. Difícil é viver aquilo que a gente prega. Pregar é fácil. É muito fácil pregar. Difícil é viver aquilo que se prega. E hoje a gente vê muitos pregando e não vivendo aquilo que prega. Meu Deus. Profetizando aquilo que Deus não mandou, falando aquilo que o Senhor não falou. Os profetas de hoje, irmão, profetizam aquilo que eles querem. Os profetas da Bíblia só abriam a boca quando Deus mandava. Glória a Deus. Você ouviu aqui Deus mandando Elias, vai na cidade de Serepta, que lá você vai encontrar uma viúva. O que ele fez? Foi. O profeta de Deus é aquele que obedece a Deus. Amém. Não é aquele que faz a sua vontade. E toda vez que Deus levantava um profeta, era para repreender o povo. Era para levar o recado de Deus, não era aquilo que ele queria. Hoje não, hoje você vê a pessoa falando aquilo que quer. Quando quer, na hora que quer. Não, eu vou falar e ele vai fazer. Não vai, irmão. Não vai. E aqui eles escolheram 7. Os primeiros 7 diáconos da igreja. A pessoa acha que diácono é ser qualquer coisa. Ah, o que você faz na obra? Eu sou diácono.
Você devia dar graças a Deus se você é um diácono. Porque hoje todo mundo quer ser alguma coisa na casa do Senhor, está fácil. Não, eu vou agradar o pastor, eu vou dar um tapinha nas costas. Né? Dentro de um ano eu sou diácono, dentro de 2 eu sou presbítero, daqui 5 anos eu sou pastor. Né? Entendeu? Não tem mais. Né? Não importa se a pessoa tem um bom testemunho, o que é importante é que ele tenha um dízimo alto. Meu Deus. Não importa se ele bate na mulher, mas ele fala bem dentro da igreja. Meu Deus. Não importa se ele trata mal os filhos, o importante é que ele trata bem os membros da igreja. Não é assim? Muitos hoje estão acima. Né? Não, ele não tem um bom testemunho, mas prega muito. A igreja de Cristo hoje está trocando carisma por caráter. Tem carisma para poder sustentar. O caráter cristão hoje não está contando muito. O que importa é que o camarada prega muito. Vive pouco, mas prega muito. E aqui não, aqui é totalmente ao contrário. Tinha que ter um bom testemunho. Tinha que ser cheio do Espírito Santo. Tinha que ter sabedoria para poder desempenhar a função a qual eles seriam designados pelos apóstolos. E hoje a gente quer fazer de qualquer jeito. Não tem mais reverência na casa do Senhor. Não, é para Deus mesmo, Deus aceita. Não, Deus não aceita. De qualquer jeito você pode fazer para mim, para Deus tem que ser com excelência. Glória a Deus, aleluia. Para Deus tem que ser com excelência. Amém, Jesus. Porque Deus ele é santo. Amém. O próprio Jesus disse: sede santos porque eu sou santo. Glória a Deus. Deus não aceita menos do que a santidade. Amém. Não aceita. Davi, ele queria fazer um templo para o Senhor, queria fazer uma casa para Deus. Senhor, eu vou fazer um templo para o Senhor. O que Deus falou? Você não. Porque as suas mãos estão o quê? Sujas de sangue. Você não. Então para Deus, meu irmão, tem que ser o melhor. Glória a Deus. Eu vou na igreja por ir. Não, você vem porque você é de adorar a Deus. Amém, Jesus. Eu vou lá porque o pastor prega bem. Não, você vem porque você veio adorar a Deus. Porque o pastor não pode fazer nada por você muitas das vezes. O mínimo que o pastor pode fazer é orar para Deus te abençoar. Mas quem te abençoa é Deus, não é o pastor. Glória a Deus. Não é o presbítero, não é o diácono. É Deus. Amém, Jesus. Se Deus não colocar a mão para te abençoar, irmão, eu não posso. Glória a Deus. Não posso fazer nada. A Bíblia diz que sem Deus eu e você a gente não pode fazer nada. Nem levantar a cama a gente levanta se não for Deus, irmão. E hoje muitos querem fazer de qualquer jeito. Né? Os apóstolos dizem: nós nos dedicaremos na oração e no ministério da palavra. Aleluia. Tem pastor hoje que não dedica mais. Eu vou pregar hoje. Vou na internet. Deixa eu ver um esboço legal aqui para mim pregar hoje. Que culto que é hoje? É culto da família. Então, peraí. Não tem mais. Eu conheci um pastor aí que ele pegava uma mensagem meia hora antes de pregar. Ele entrava lá no YouTube, separava a mensagem, baixava ela no Google, né? Tudo dá pronto, irmão. Né? Pregava muito, que Deus não tinha mandado pregar. Pregava aquilo que ele achava que ia ser bom para a igreja. Mas a palavra de Deus diz que Deus é que sabe aquilo que é bom, perfeito e agradável. Não é a minha vontade nem a sua, tem que ser a vontade de Deus, irmão. Amém, Jesus. Não adianta nada eu subir aqui e pregar aquilo que Deus não quer. Não, eu vou baixar uma mensagem coach que eu quero fazer o povo chorar hoje. Meu Deus. Não, hoje eu vou mexer no emocional, Sansão. Não, irmão. Tem
tem que buscar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus Glória a quer. Deus, aleluia. Não é aquilo que nós queremos. Porque o homem faz planos, mas o plano do homem não prevalece. O que prevalece é o de Deus. Glória a Deus. É o de Verdade. Deus que prevalece. Não adianta eu e você fazer planos se Deus não estiver no meio. Não vai dar certo. Amém? Amém. O verso 5 vai dizer assim: e tal proposta agradou a todos. Então escolheram quem? Estevão. Aleluia. Glória a Deus. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha que interessante, irmão. Quando eles mandam escolher, eles vão colocar 3 requisitos. Tem que ter um bom testemunho, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter saber e a fé. Eles não colocaram aqui. Mas Estevão se destacava por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé. Estevão ele era diferenciado. Você vai ver aqui que é só Estevão que tem destaque nessa palavra. Homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Bom, não adianta nada você falar bonito. Não adianta nada você dizimar muito. Se você não tiver o Espírito Santo, você não for cheio de fé. Glória a Deus. Não vai adiantar nada, não. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquele que se espera. E a palavra de Deus diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando em quem? Em quem você está esperando? Não, eu estou esperando na igreja. Ah, não, eu estou esperando no meu patrão. Eu estou confiando no 13º. Meu Deus. Aleluia, novembro, dezembro, né? 13º vai chegar, aleluia. Não, muito melhor é confiar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 121 vai dizer assim: elevo os meus olhos ao monte. Glória a Deus. De onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro, meu irmão, não vem do governo. Nunca veio. Você está iludido se você está achando que vai vir do governo. Amém. Aleluia. O governo dá com a mão e tira com 2. É bem assim que funciona. Você já viu o governo dar alguma coisa de graça para alguém sem pensar como ele vai recuperar lá na frente? Nunca. Ele está dando aqui pensando o que ele vai ganhar lá na frente já. O governo é desse jeito, irmão. Mas Deus não. Deus não é dessa forma. Deus ele não ama a sua vida por aquilo que você é. Mas Ele te ama pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz por você. Glória a Deus. E eu e você nós não valíamos nada. Que valor nós tínhamos para Deus? Jesus não veio nem para nós. A Bíblia diz que Ele veio para os seus. E os seus são os judeus, irmão. Mas graças a Deus que os judeus não aceitou o sacrifício. E Deus abriu a oportunidade para mim e para você. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor hoje. Amém, Jesus. Porque se os judeus tivessem aceitado o sacrifício de Cristo, eu e você estávamos destinados ao inferno. Sem direito de retorno. E é direto. Falando de inferno, já não gostou não de ir para o inferno. Amém, irmão? Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui que eles escolheram então 7 homens cheios do Espírito Santo, com testemunhos, com sabedoria. Glória a E Deus. eles foram apresentados aos apóstolos. E o apóstolo então, eles oraram, impuseram-lhe as mãos. E assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. O número de quem crescia?
Ah, não era dos apóstolos? Dos discípulos. Glória a Deus. Interessante, irmão, que os discípulos nunca ungiram os apóstolos, nunca levantaram apóstolos. Você já notou que interessante? Quem levantou os apóstolos foi Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus nunca levantou. E os discípulos, né, de Jesus, os apóstolos, eles nunca levantaram um apóstolo. Escolheram um só, irmão. Lembra de Matias? Um. Para tomar o lugar de Judas. Que tinha que ser 12. Um só. Discípulo. Por que não levantaram apóstolos? Levantaram discípulos. Porque o discípulo tem que seguir alguém. Glória a Deus. Aleluia. Você pegou aí? Discípulo tem que seguir alguém. Seguir quem? Cristo. Amém, Jesus. Ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Jesus nunca pediu para ninguém fazer apóstolo. Jesus mandou fazer Glória a Deus. Aleluia. discípulos. Ide por todo mundo e fazer discípulo. Meu discípulo vai ter que seguir alguém. Seguir quem? Seguir Jesus, que é o exemplo. Glória a Deus. Eles levantaram então os primeiros diáconos. Interessante porque no versículos 8, a Bíblia diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, e realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Mas eles escolheram Estevão para quê? Para que Estevão foi escolhido? Para servir mesa. Não foi para operar sinais, prodígios e maravilha. Eles foram levantados para quê? Para servir as mesas, para servir as viúvas, para servir os órfãos. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Cheio de fé. Glória a Deus. Cheio de atitude. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se eu fizer só aquilo para que eu fui chamado, serei maior dos inúteis. Aquele que faz, o servo que faz só aquilo que é mandado, é o servo inútil. Porque ele só faz o que manda. Estevão não. Estevão ele não obedecia só aos homens, ele obedecia a Deus. E Deus levantou Estevão. E Estevão ele não era igual aos demais. Ele era diferenciado. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E ele não ficou parado. Glória a Deus. Estevão acabou o serviço das mesas e ia fazer outra coisa na casa do Senhor. Ele ia orar, ele ia jejuar, ele ia buscar. Estevão, querido. E tem algo muito interessante sobre a vida de Estevão. Quando Estevão morre apedrejado, estou terminando já. Quando Estevão morre apedrejado, quem que está observando Estevão ser apedrejado? Saulo de Tarso. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que as vestes de Estevão ficou com Paulo. Quem conhece um pouquinho de Bíblia já está. Quando Elias foi levado ao céu, o que Elias deixou para? Deixou o quê? Amor. O que Eliseu pediu? Porção dobrada. Recebeu o quê? Porção dobrada. Por causa da fogo. Paulo recebeu a porção dobrada de quem? Espírito. E cheio do Espírito Santo, de bom testemunho, de sabedoria. Pegou o mistério aí? E quem foi Paulo? 13º apóstolo.
escreveu apenas 13 livros dentro da Bíblia. Só 13. Né? Recebendo a unção de Estevão. Interessante, irmão, quando Estevão morre, apedrejado, quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão não está reclamando, Estevão não está murmurando, Estevão não está maldizendo aqueles que estão apedrejando. Não, Estevão está olhando para o autor e consumador da sua fé. E a Bíblia diz que Estevão, quando olha para o céu, ele vê os céus abertos. Quando apedrejar, Jesus estava vindo buscar Estevão. Né? E os diabos de hoje, irmão? Como está a igreja do Senhor hoje? Será que se hoje nós formos analisar, igual os apóstolos analisaram, que vamos encontrar algum Estevão hoje dentro das igrejas? Porque está mais fácil achar um apóstolo do que achar um diabo. Não, eu sou apóstolo fulano de tal. Não, eu sou bispo. Né? Meu Deus. É assim que está hoje, irmão. Não, eu sou profeta. Tem um camarada aí que é tão. Eu acho que é querubim ungido, não pode nem andar no chão, né, cara? Ele fica andando em cima das pessoas. Você viu isso aí na internet? Isso é absurdo, irmão. Esse é o fim do mundo. Né? O ser humano que não pode pisar no chão, tem que pisar em cima dos outros. Irmão, onde a gente vai parar? E Jesus, que era o maior de todos, lavou os pés dos discípulos. Hoje não tem mais apóstolo lavando o pé do discípulo. Tem apóstolo querendo andar por cima do discípulo. O evangelho está sendo pregado hoje, irmão. O maior título, irmão, que eu e você pode ter na face dessa terra é servo. Glória a Deus, aleluia. É servo do Senhor. É o maior título que eu e você podemos ter nessa terra é servo. Glória a Deus. Quando alguém olhar para mim e para você, vai dizer: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. Glória a Deus. É o que basta para mim e para você, irmão. Amém, Jesus. Já é até demais para mim e para você se chamar de servo. Amém? Quem dera eu e você pudéssemos ser igual Estevão. Cheio de Espírito Santo. Cheio de fé. Cheio de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Eu que eu e você, irmão, nessa noite nós vamos buscar. Mas não é as riquezas. É um bom testemunho. E quando eu e você passar na rua, a gente não ouvir assim: ah, vai lá, você serve igual aquele. Não quero, não. Meu Deus. Né? Tem muitos hoje, irmão. Para terminar, irmão, deixa eu contar uma parábola para você aqui. De um menininho na igreja. Família inteira dentro da igreja. Uma bênção. Maravilha de Deus. Um dia ele veio conversar com o pastor. Ô pastor, vamos falar. Viu, a gente pode morar aqui na igreja? Morar na igreja? Não é, pastor, morar na igreja. O pastor falou que ele quer morar na igreja. Por que será que ele quer morar na igreja? O pai dele era um diácono aqui na igreja, um diácono quase igual Estevão já. Né? Uma bênção. Aí o pastor ficou intrigado com aquilo. Lá no outro culto o menininho veio e o pastor foi perguntar para ele: viu, Joãozinho, deixa eu perguntar para você, por que você quer morar dentro da igreja? Não, pastor, sabe o que é? É que aqui dentro da igreja meu pai é tão bonzinho. Aqui dentro da igreja meu pai é tão bonzinho, é uma bênção. Né? É legal com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele é gentil com todo mundo. E na sua casa? Na casa ele é um cavalo.
E criança é sincera. Né? Meu irmão, o que a gente é dentro da igreja tem que ser lá fora. O testemunho não é dentro da igreja, é lá fora. Né? Não adianta nada eu ser bom aqui dentro da igreja, lá fora eu sou um cavalo. Que adianta, irmão? Né? Não adianta não. Bem, então que você venhamos buscar de Deus ser igual a Estevão. Senhor, me dá a graça Glória. que Estevão tinha. É isso que você tem que pedir para Deus, irmão. Amém, Jesus. Né? Deus. Tem muita gente pedindo, Senhor, me dá riqueza, me dá dinheiro, me dá fama. Não, Senhor, me dá um coração igual a Estevão. Glória a Deus. Aleluia. Dá um coração igual a Estevão. Glória a Jesus. Porque nessa terra aqui, irmão, tudo vai passar. É verdade. Tudo é passageiro. Dinheiro passa. Casa passa, carro passa, beleza passa. Passa, irmão. Tudo passa nessa vida. Só não passa a Glória a palavra. Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Vem que você Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, me dá um coração adorador igual a Amém, Estevão. Jesus. Que eu possa viver todos os dias da minha vida dentro da tua casa. Então o que a gente tem que pedir para Deus? Para Deus fazer de mim e de você o crente Garça. Conhece o crente Garça? Não? Cor é a garça? Branquinha. Branca. E onde ela vive? No meio do lodo, no meio da sujeira. Mas ela não suja suas vestes com nada. Com nada. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente que assim, não, Senhor, eu quero ser igual a águia. Né? Quero ser igual a águia. Eu quero passar por cima da tempestade. Deus não quer você sendo águia. Muitas das vezes Deus quer que você seja pomba. Pomba. Porque a águia quer passar por cima da tempestade, a pomba tem que enfrentar. Muitas das vezes você não quer enfrentar a tempestade. Não quer passar dificuldade, quer ser águia. Né? E a águia só quer voar por cima. No mundo tereis aflições. O importante não é eu e você passar por cima da tempestade, é como eu e você vão passar por baixo da tempestade. Glória a Deus. Muitas das vezes eu e você vão passar no vale. Mas tem uma diferença, irmão, entre eu e você e o ímpio. Ah, pastor, o ímpio passa no vale, passa. O crente passa. Ah, mas qual é a diferença? O ímpio passa sozinho, você passa por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E muitas das vezes o ímpio fica no meio do vale, você passa. Glória a Deus. Aleluia. Nem que seja aos trancos e barrancos, você passa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. E que eu e você venhamos assim nesse mundo crente Garça. Sabe por quê? Porque o mundo está igualzinho, é só sujeira, é só lama. Mas que eu e você venhamos andar no mundo igual Garça. Andar no mundo sem sujar as nossas vestes. Glória a Deus. Amém, irmão? Você pode colocar de pé para nós orarmos? Glória a Deus. Aleluia! Crente Garça, o cabelo de depois aqui igual sujar ainda. Não precisa mais nada. Amém? Você pode orar comigo nessa noite, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite, Pai. Senhor, por mais um mês, ó Deus, nós temos passado dentro da tua casa, Senhor, meu Deus. Senhor, que nesse mês de dezembro, Senhor, meu Deus, o Senhor venha continuar, Pai. Senhor, derramar a tua presença, a tua unção, a tua graça, Senhor, Pai, sobre a tua igreja, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, Pai, conduzir os teus filhos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, ter, Senhor, um coração igual a Estevão, Pai. Que nós venhamos andar nesse mundo, Senhor, Pai, sem nos contaminar, Pai, pelas bandejas de Satanás, Pai. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a vencermos as lutas, Pai. Senhor, a vencermos as barreiras, ó Deus, que todo dia quer nos derrubar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor leve nessa noite, Pai, em paz e em segurança, meu
meu Deus, os filhos do Senhor, Pai, que vieram te buscar, te adorar, te louvar e engrandecer o teu nome nessa noite, Pai. E assim para nós agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?